Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez em 2 Pedro. Vamos ler agora o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, encerrando hoje então as nossas reflexões nessa carta de 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. 2 Pedro 3, a partir do verso 1, diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá, como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor se revele a nós, abra o nosso entendimento e coração e nos ajude, Senhor, a entender a mensagem, a palavra que o Senhor nos destinou, nos separou como porção para esta noite. Assim nos abençoa, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Em 2012, eu fiz um estudo em sermões, analisei alguns sermões, e para mim foi difícil encontrar um sermão que falasse a respeito da volta de Jesus Cristo. Sermões que eram pregados no início do século XX, abordavam muito mais o tema que os sermões mais recentes do nosso tempo. E uma conclusão possível a ser tirada desse dado é que talvez os pastores perceberam que a preocupação maior hoje das pessoas é ter um pedacinho de céu na terra e não tanto ter um pedacinho de terra no céu. E é provável que essa tendência
já se observava desde os tempos em que Pedro escreve esta sua segunda carta, essa sua segunda epístola, porque a primeira geração de cristãos, aquela que você lê, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, era uma geração que aguardava a volta de Jesus para os seus dias. Havia a expectativa de que antes de que aquela primeira geração passasse, Jesus voltaria. Eles viviam aguardando a volta do seu Senhor, até porque sabiam que estavam já vivendo os últimos dias. Os últimos dias começam com a primeira vinda de Jesus Cristo, porque depois da primeira vinda de Jesus Cristo, apenas 2 fatos faltariam para que o mundo se findasse: a descida do Espírito Santo para se iniciar a era da igreja, e então a segunda vinda. Quando os autores estão escrevendo o Novo Testamento, eles já escrevem para pessoas vivendo nos últimos dias. O problema, irmãos, é que aquela primeira geração passou. Aquela primeira geração que esperava a volta de Jesus Cristo, e essa expectativa gerava grande motivação, grande entusiasmo para a sua vida cristã. As pessoas viviam mesmo com os olhos no céu. Mas Jesus não voltou. Jesus não voltou, e os olhos dos irmãos, das pessoas, começaram a baixar do céu e colocar de novo na terra. E agora já é uma segunda geração, são os filhos daqueles primeiros crentes, talvez já chegando a uma terceira geração. A expectativa de Jesus já não está, da sua volta já não está assim tão acesa quanto era antes, de forma que há um esfriamento tal que alguns chegam inclusive a questionar se de fato Jesus vai voltar. Chegam inclusive a questionar a literalidade do ensino da segunda volta de Jesus, como o Pedro diz no versículo de número 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? No versículo 3, o Pedro vai chamar estes de zombadores, mas zombadores que não estavam fora da igreja, estavam na igreja. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E se numa segunda geração de cristãos, indo para a terceira, já havia a evidência desse esfriamento, dessa pouca expectativa de um retorno de Cristo, quanto mais para uma geração de cristãos como nós, que vivemos há mais de 2020 anos da primeira vinda. É possível, muito provável, que pouquíssimos de nós espere realmente que Jesus volte nos nossos dias. É muito mais provável que a maioria de nós não espera que isso aconteça em vida. Essa é a verdade. E a pergunta que fica então é: o que nós, geração de cristãos que vive há mais de 2020 anos da primeira vinda, precisa saber ou relembrar a respeito da segunda vinda? Então, a primeira verdade que Pedro nos lembra é que
o dia de Jesus, vamos chamar assim, o dia de Jesus, ou o dia de Deus, o dia do Senhor, ainda não chegou devido à paciência de Deus. Porque imagine se Deus fosse um cabeça quente, destes que perdem a paciência fácil, que se ira fácil, se ele não fosse longânimo, tardio em se irar, mas fosse daqueles que batem na mesa e dizem assim: agora já chega, agora eu não aguento mais, já não haveria céus e terra há muito tempo. Há muito tempo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é longânimo, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e essas são as causas de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. E o Pedro vai dizer que esses zombadores que dizem assim: será que esse negócio de volta de Jesus é tão literal assim? Porque veja, desde que os nossos pais, os primeiros crentes morreram, ou se eles mesmo estivessem falando dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, desde que eles morreram, as coisas continuam iguais, não mudou nada. Eles viviam falando dessa volta, vivendo como se Jesus fosse voltar no próximo dia, a tal ponto que eles vendiam as suas coisas, porque o coração já não estava mais na terra, eles amavam uns aos outros, a ponto de quererem viver na terra como se fosse já o céu. Mas cadê a volta de Jesus? As coisas não mudaram, elas continuam as mesmas, não mudou nada, desde o primeiro dia dessa criação, tudo está como era desde o início. E o Pedro vai dizer assim: eles ignoram e fazem isso de propósito. Primeiro, que não é bem assim, as coisas não estão iguais desde o primeiro dia, porque houve sim uma intervenção de Deus, um juízo na história, na época de Noé. Veio o dilúvio, foi um juízo, e Deus prometeu que não vai mais destruir nada com água, mas foi um juízo, as coisas mudaram, houve um renovo. E a segunda coisa que eles ignoram, o Pedro vai dizer, versículo de número 8, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Por que Jesus ainda não veio? Porque Deus sabe que se Jesus voltar hoje, vai pegar muita gente despreparada. E Deus não tem nenhum prazer nisso. Deus não tem prazer em pegar ninguém de flagrante. Deus não tem prazer de envergonhar ninguém. Deus não tem prazer de chegar e falar: agora vamos ver. Agora eu te peguei, não esperava que eu viesse hoje, né? Te peguei de surpresa. Não tem prazer. Deus não tem prazer em condenar ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tanto não tem prazer que fez de tudo para resgatar a todos, enviando o seu Filho. Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em salvar, por isso Ele espera. Espera, porque não quer que ninguém pereça. Olha, ninguém, irmãos, é ninguém. Ninguém pereça, mas que todos,
Você está incluído, eu estou incluído, nós estamos incluídos, os que estão lá fora estão incluídos, pessoas que devem ser alvo do nosso amor, as pessoas que não estão aqui não são nossas inimigas, porque Deus as ama, não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Esse é o coração do nosso Deus, coração perdoador, coração gracioso, coração salvador. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus bom, é Deus de amor, não é Deus de vingança, não é Deus que quer fazer guerra contra nós e contra ninguém, é Deus que quer perdoar, amar e salvar, é o Deus da graça. Eu me lembro do meu pastor Genivaldo Andrade de Souza. Eu me lembro dele, em algumas pregações, ele fazia algumas perguntas para a igreja. Ele perguntava assim: se Jesus tivesse voltado há 50 anos, quem não teria subido com ele? Aí o pessoal levantava a mão, alguns, porque não tinham se convertido ainda há 50 anos. Aí perguntava: e se Jesus tivesse vindo há 20 anos atrás? Aí outros levantavam a mão, porque não tinham se convertido há 20 anos. Se Jesus tivesse vindo há 10 anos atrás, se Jesus tivesse vindo há 5 anos atrás, se Jesus tivesse vindo 1 ano atrás, e ainda tinha gente que levantava a mão. 1 ano atrás não tinha se convertido, foi convertido naquele ano. Se eu perguntasse essas perguntas aqui, quem aqui levantaria a mão? Se Jesus tivesse voltado antes, quantos aqui ele não teria pegado de surpresa? Por isso, o aviso, isso é um aviso de alguém que não quer nos pegar de surpresa. Ele diz em Apocalipse 3, 19 a 20, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Estou à porta e bato, estou batendo, não vou arrombar a porta igual um ladrão. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. E sabe que interessante? Nesse texto de Apocalipse, ele não está batendo a porta do coração do ímpio. Ele está batendo a porta da igreja. Por isso, sê zeloso, arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, em seu coração, e cearei com ele, e ele comigo, teremos comunhão. Teremos de novo comunhão. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, a fim de que não sejamos condenados com o mundo. O que Jesus está fazendo na sua vida? Aonde que Ele está mexendo? O que Ele está incomodando? Aonde Ele está batendo na porta? Qual tem sido os processos educativos? O que Ele tem te ensinado? É porque Ele não quer que você seja pego de surpresa. Ele quer chegar, bater, e você, como aquele servo vigilante, logo lhe abrir a porta. Bem-vindo, Senhor. Como estávamos aguardando o Senhor. Segundo, irmãos, o dia de Deus, o dia de Jesus, o dia do Senhor, será um dia de renovo, de renovação, tudo se fará novo. Eu me lembro uma vez que eu estava admirando a arquitetura de uma cidade, e me veio um pesar no coração, porque me veio assim, puxa, mas
por que tudo isso tem que ser destruído? Algo tão bonito, e vai acabar tudo. Vai tudo virar pó, vai tudo vir ao chão. Por que isso tem que acontecer? Porque essa é a decisão de Deus. E logo me veio assim uma pergunta no coração: mas você por acaso sabe quanta injustiça foi cometida? Quanta gente foi roubada? Quanto sangue foi derramado para que tudo isso daí fosse levantado? Você mensura. E é verdade. A Bíblia diz que essa terra já bebeu muito sangue. Já foi cometida muita injustiça. As riquezas das nações não foram construídas com justiça. Tem muito sangue derramado. E Deus não vai construir, não vai levantar nada novo em cima de sangue. Por isso, tudo precisa ser purificado pelo fogo, e assim vai ser. O Pedro vai dizer no versículo 10, contudo, o dia do Senhor virá, como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra, e veja bem, as obras que estavam escondidas, as obras que estavam escondidas, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Nada vai ficar escondido. Tudo vai ser revelado no dia do Senhor, e tudo vai ser purificado com fogo. Agora, quando diz assim, que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, no versículo de número 12, o Pedro ainda acrescenta: os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Não quer dizer necessariamente que a matéria, a criação como elemento primário vai ser completamente destruída, porque se assim o fosse, o pecado que venceria. Mas quem vence não é o pecado. Quem vence é Jesus Cristo com a sua obra na cruz, que por meio dela, o apóstolo Paulo vai dizer que ele reconciliou com Deus todas as coisas, não destruiu diante de Deus todas as coisas. Jesus veio para redimir, para salvar o que havia sido perdido. Então o que se quer dizer aqui é que as coisas, a criação, vai se dissolver, até os seus elementos mínimos. E com essa então massa, essa matéria purificada agora pelo fogo, Deus vai fazer novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Agora sim, um lugar maravilhoso, preparado para os seus santos, para os seus servos, aqueles que também foram lavados, aqueles que não têm prazer no mal, mas têm prazer na justiça. Lembra o que Jesus diz? Bem-aventurados sois vós que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos viver num ambiente de justiça. Vai ser como um oleiro que desmancha um vaso que ficou defeituoso. Então o oleiro desmancha aquele vaso, e com aquele mesmo barro faz um novo vaso, agora perfeito. Essa é a vitória do nosso Deus e do seu Cristo. O pecado não vai destruir tudo.
Antes, o preço foi pago do pecado à morte de Jesus para que tudo fosse redimido. A vitória do nosso Deus e do seu Cristo. Por isso, irmãos, quando você sofreu uma injustiça, ou quando você vê uma injustiça no mundo, o mal prevalecendo, você pode olhar e dizer: isso pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o final dela. Porque o Senhor diz em Isaías 11:9 a respeito de como serão as coisas: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu quero viver nesse novo céu e nessa nova terra. Você também deseja viver lá, irmão? Que assim seja, em nome de Jesus. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso é o que Deus tem preparado para nós. E terceiro, o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia de Jesus, é motivação, orientação para o dia de hoje. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: olha, escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, não é para se dogmatizar. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Não é para a gente dizer vai ser assim assado, ainda não aconteceu. O máximo que a gente pode é especular. Há alguma certeza, Cristo vai voltar, isso é certeza. Mas a gente ficar aqui hoje, criar um fórum para a gente discutir quem é o anticristo, quem é a besta, ficar fazendo conta para marcar o dia da volta de Jesus. Já teve gente que fez isso ao longo da história da igreja e passou vergonha, porque o dia marcado chegou e Jesus nada. Teve uma época, inclusive, que houve assim uma expectativa tão grande em determinado lugar, em determinada seita, que tinha pessoas no tal dia esperando a volta de Jesus, vestidas de anjo. Você imagina a decepção que foi. Porque Jesus disse: ninguém sabe o dia, nem a hora, só o Pai que está nos céus. Não cabe a vós saber os tempos que o Pai determinou. Então, as revelações acerca das últimas coisas que nos foram dadas por Deus, não nos foram dadas para matar a nossa curiosidade a respeito do futuro, mas nos foram reveladas para vivermos melhor o presente, sermos pessoas mais parecidas com Jesus, sermos pessoas melhores. Por exemplo, quando Jesus, o Senhor, revela o Apocalipse a João na ilha de Pátimos, ele revela as coisas que iam acontecer, a fim de que os crentes que estavam sob a perseguição de Roma soubessem que acima de todo rei opressor está o Rei dos Reis, que por fim prevalecerá. Que todo reino, por mais poderoso que possa parecer, vai passar como o reinado, o império de Roma passou. E o reino de Deus, o reino de Jesus, que é aquela pedra que vem na visão da estátua que o Nabucodonosor teve, dos reinos do mundo e da história e do tempo, e aquela última pedra que vem e acerta a estátua nos pés, e a estátua
se desmorona toda, porque não há reino desse mundo construído por mãos humanas que vá ficar de pé, e aquela pedra cresce, cresce, cresce e prevalece, porque é o reino de Deus que nunca passará. Então foi dado isso aos crentes para que eles perseverassem na fé, acontecesse o que acontecesse. Por isso a exortação de Jesus: ser fiel até a morte, tempo presente, hoje, nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas batalhas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei futuro, a coroa da vida. A visão do futuro, a revelação a respeito do que vai ser amanhã, nos ajuda a viver melhor o hoje, sermos pessoas melhores hoje. O Pedro vai falar isso, ele diz assim, versículo 11, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Que tipo de pessoa deveis ser? Aí ele vai dizer, pessoas que vivem, tempo presente, em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Então tem irmãos que ficam discutindo, querem provar com unhas e dentes a sua posição escatológica, discutem se Jesus vai vir antes, durante ou após a grande tribulação. Aí tem uns que defendem com unhas e dentes o pré-tribulacionismo, que diz que Jesus arrebata a sua igreja antes da grande tribulação, porque diz assim que a igreja não vai passar pelos juízos de Deus. Aí tem os pós-tribulacionistas que dizem assim, mas Deus é poderoso para proteger a sua igreja em meio à grande tribulação, como protegeu o povo de Israel debaixo das 10 pragas. E aí dizem que Jesus vai voltar depois da grande tribulação para pegar a sua igreja. E ainda tem aqueles que dizem, não é nem no começo nem no fim, é no meio da grande tribulação, Jesus vem. E aí me pergunta qual é a minha posição. E aí eu sempre respondo assim, olha, o mais importante não é a gente ficar aqui debatendo se Jesus vai vir antes, vai vir depois, vai vir durante, no meio da grande tribulação. O mais importante é a gente andar e viver hoje com Ele. Porque se a gente viver hoje e andar com Ele, tanto faz se Ele vai vir antes, no meio ou depois, nós vamos estar com Ele. É isso que importa. Então, tem valor essas discussões? Até pode ser que tenha, mas não é o mais importante. O mais importante é andar com Jesus Cristo hoje. Aí Ele pode vir daqui 10 anos, Ele pode vir no meio da grande tribulação, Ele pode vir hoje, Ele pode vir amanhã. Nós estaremos com Ele e com aqueles que são dele. Não vai ser glorioso esse dia? O encontro do Senhor com os seus, nos ares, o Paulo diz assim, que nós não vamos preceder os que já dormem, mas Deus vai trazer por meio de Jesus Cristo aqueles que já faleceram, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Não é a morte que dá a última palavra, é Jesus. A nossa história não termina mais em morte, ela continua em vida. E vida que não acaba, vida plena, vida verdadeira, vida de Deus, vida eterna, porque Jesus disse, eu vim para vos dar
vida. Vida. Como aquela história que diz que tinha um crente que todas as manhãs ele acordava e olhava para o céu e se perguntava: será que é hoje que ele vem? E vivia, então, vigilante. Vigilante, sabendo que o Senhor pode chegar. E o servo precisa estar vigilante, para que quando ele chegar, lhe abra rápido a porta. O Senhor diz que a esse servo, ele colocará sobre todos os seus bens. Servo bom e fiel. Louvado seja Jesus. Então a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser ainda hoje. Já pensou? A gente está pregando aqui. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 1000 anos. A gente não sabe. A gente sabe é que Ele vai voltar. Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Agora, se Ele não voltar em nossos dias, somos nós que vamos voltar para Ele. Então, termino com as palavras dele, que foram registradas em Lucas 21, 34 a 36, palavras de Jesus para nós. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possam escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Que assim seja, que esse dia de Deus não seja dia de tristeza para ninguém, mas dia de grande gozo e alegria, para a glória dele e para o nosso bem. Amém.